cumprimentando o nosso público da rede social, cumprimentando a todos os irmãos e irmãs que aqui estão nessa noite tão bonita, né? Essa noite tão tranquila, cumprimentando os espíritos que aqui vêm em busca de uma palavra, cumprimentando a equipe espiritual da casa e também a diretoria da casa, agradecendo esse convite generoso. Sou Antônio Noronha, frequento a casa há mais ou menos 8 anos, né? Estou na doutrina espírita há 43 anos e quando dá a gente vem aqui, né, trazer alguma mensagem, uma palavrinha com vocês, né? Alguns de vocês já me conhecem. O tema de hoje, eu preocupado com alguns irmãos que aqui vêm pela primeira vez, né? Ou que estão começando a doutrina espírita há pouco tempo, é importante traçar alguns assuntos que dizem respeito ao início, né? Se é que podemos dizer que teve um início, de quando começou a doutrina espírita propriamente dita, né? Alguns entendem, talvez equivocadamente, que a doutrina espírita começou após Allan Kardec, né? Nos anos 1850 alguma coisa, né? Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804 e aos seus 50 anos mais ou menos começou a estudar os fenômenos que aconteciam na Europa, né, em alguns países naquele momento. Mas pesquisando quando começou, né, quando começaram os fenômenos, quando começou a própria doutrina espírita, isso vem bem antes de Jesus Cristo, né? Se a gente pensar daquilo que a gente vai explicar a partir de agora, o processo reencarnacionista começou já do tempo do homem da caverna, né? Começou do processo evolutivo dos dinossauros, né? Então, apenas para já começando a dar um título, né? Um conceito, ou dizer o que trata essa bela doutrina, o Espiritismo apresenta várias informações que nos satisfaz como pessoa, né? Nos satisfaz como cristãos, né? Dando a nós a apresentação de que a vida não se encerra no túmulo. Aliás, nunca se encerrou. No túmulo, a vida que encerra é a vida corporal, o nosso corpo, né? Esse corpo, que hoje está com 59 anos, né, tem um prazo de validade, não sei até quando vai, né? Pode ser daqui a 10 minutos, espero que não. Pode ser daqui a 10 anos, 1 ano, dias. Mas o espírito, ele é eterno. E a doutrina espírita nos apresenta, por essa relação encarnar, né, nascer e desencarnar, esse processo evolutivo reencarnacionista, ela apresenta principalmente a comunicabilidade dos que já estão na pátria natural, que é o mundo espiritual, com o mundo corpóreo. Eu gravei uma frase há muito tempo atrás, quando eu tinha 16 anos, que está no capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que conceitua o Espiritismo dizendo: o Espiritismo é uma ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Essa relação com o mundo corpóreo, notadamente, se dá por meio do mecanismo chamado mediunidade. A mediunidade é a ferramenta que todos nós possuímos, uns com grau um pouquinho maior, outros com grau um pouquinho menor, da manifestação desses entes que aqui estão conosco, né, lotando a nossa plateia também, desses entes que já partiram, trazendo as suas mensagens. Por exemplo, a mensagem escrita, através da psicografia, né? Mensagem que o espírito, ao se aproximar do médium, que é chamado médium escrevente, médium que possui essa característica, traz a sua mensagem, o seu desabafo, o seu lamento ou as suas queixas. Aqui a casa apresenta, né, esse tipo de atividade. Eu vi hoje algumas pessoas tomando, né, essa psicografia. Os espíritos falam conosco, né? Então são os médiuns que têm a audição, esse canal auditivo capaz de ouvir os espíritos, quer seja na casa espírita, quer seja fora.
Os espíritos se apresentam, né, com imagem para nós, através da mediunidade e da vidência, né? O médium consegue visualizar o espírito com as suas características. E o espírito consegue se comunicar numa sessão mediúnica, né? São dezenas de tipos de mediunidade, mas ele consegue se comunicar conosco numa sessão mediúnica através de um fenômeno chamado psicofonia. Psicofonia. O espírito utiliza o nosso aparelho fonador, né? E consegue se expressar. No sábado próximo, Divaldo Franco vai estar aqui em Florianópolis, né? Eu tive a grata satisfação de conhecê-lo pessoalmente e assisti várias palestras. Numa delas, Bezerra de Menezes se comunicou, trouxe a sua mensagem, né? O doutor Bezerra de Menezes já desencarnado há muito tempo, e houve até a transfiguração, né? O rosto do Divaldo chega a ficar diferente, e a voz dele muda. Nem sempre é assim, né? A psicofonia pode se dar de forma muito natural. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero voltar nos anos 1800 alguma coisa, no século XIX. Kardec nasceu em 1804 e faleceu em 1869. Nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, houve um fenômeno muito conhecido, né, trazido aí pela farta literatura do doutrina espírita, que é o fenômeno conhecido das irmãs Fox. Aqui no texto diz que é Margaret, eu acho que é Jane, mas tudo bem, mas o foco principal é a outra irmã de 7 anos, Kate, né, que ouvia na casa barulhos, rumores, ruídos, e ela, inquieta com aquilo, falava para os pais que havia na casa, naquele período de 1848, esses fenômenos, esses ruídos. Atribuíram os pais, naquele momento, que seriam roedores, né? O estalar das madeiras, talvez o vento, e não atribuíram muito essa queixa da Kate, com 7 anos de idade. Primeiro, fazendo uma pausa, que é muito comum as crianças, até 7 anos mais ou menos, terem a mediunidade muito aflorada até, né? Alguns animais, como o cachorro, o cavalo, conseguem ver esses espíritos, né? Então, a menina, ouvindo aqueles rumores, no dia 31 de março de 1848, por coincidência, o aniversário de desencarne de Allan Kardec, que ele morreu no dia 31 de março de 1869, ela, a Kate, de 7 anos, questionou o espírito que se comunicava através dos ruídos. E percebeu-se, inclusive os pais, que havia resposta inteligente. Que a resposta, por tipologia, que eram as pancadas, tinha um sentido. Aí os pais preocupados chamaram um senhor de nome Dusler, que veio até a casa e fez a investigação. Encurtando a conversa, que o texto é longo, está ali, mas não vou lê-lo. O espírito se comunicou, se posicionando que era uma pessoa, um homem que havia morado naquela casa, que habituava agora a família Fox, e ele tinha sido assassinado naquela casa por facadas. E identificou onde estava sepultado o seu corpo dentro da casa. Aí o seu Dusler e a família Fox, o seu John Fox, que era o pai da Kate, chamaram pessoas mais entendidas dessas fenomenologias e foram até o local e a 1,5 metro de profundidade existia uma caixa lacrada. Ao abrir a caixa, encontraram cabelo, ossos e uma quantidade de cal, né? Naquela época já se usava a famosa pá de cal. E depois, por investigação médica, foi constatado que se tratava de um ser humano, né? Osso humano, cabelo humano. Eu, recentemente, em viagens, por isso que eu às vezes eu falo, não venho aqui, estive em São Paulo, no translado ali de aeroporto até Campo Grande. Tinha muito tempo de voo, fui a um shopping assistir um filme. O filme, não sei se eu recomendo, que é um pouco fantasmagórico, um pouco assustador, né? Chamado A Maldição da Casa Winchester. Esse filme, eu não sabia, se inspira num fato real. Aí já Kardec não estava nesse mundo, isso é já quase no século XX, 1904, mais ou menos, né? Haviam espíritos que habitavam aquela casa, revoltados
uma transformação. Winchester é um rifle, né? Naquele tempo do western, né? Filme de bang bang, né? Que a gente assistia. A fábrica criou um rifle de repetição, onde se engatilha, né? Não precisa botar munição toda hora. Se engatilha e consegue atirar várias vezes, e ele tinha um grande poder de fogo. E muitos desses espíritos, eu não vou contar o filme todo, é claro, né? Muitos desses espíritos revoltados ficaram presos na casa, né? Assediando espiritualmente, moralmente, os habitantes daquela casa. E depois só se você assistir o filme para ver o desfecho disso. Isso é fato real. Então, Sócrates, há uma controvérsia, eu sou formado em filosofia, há uma controvérsia, uns dizem que Sócrates ditou e Platão escreveu, outros dizem que Sócrates não fez e quem fez foi Platão, isso não vem ao caso. Quase 500 anos antes de Jesus Cristo, já falava sobre o mundo das ideias, o mundo do bem, o bem supremo, e no livro 10 da República, ele fala, entre outras palavras, a teoria pura reencarnacionista. Mas eu falei aqui que ia falar da codificação da doutrina, né? Na França, Hippolyte Léon Denisard Rivel, que nasceu em 1804, o professor Rivel, inquieto com essas manifestações mediúnicas, por exemplo, das irmãs Fox, que foi ali muito próximo, aos seus 50 anos começou a investigar esses fenômenos. Rivel não entendia o simples fato de alguém dizer e ele compreender daquela maneira. Ele precisava do famoso teste de São Tomé, ver para crer. E ele criou um grupo de amigos, né, e começaram a investigar esses fenômenos. Muito conhecido na doutrina espírita, os fenômenos das mesas girantes. Kardec, vou contar rapidamente, porque o nosso tempo realmente é pequeno. Nestas investigações, ele percebeu que há espíritos, que os espíritos, que a vida continua após a morte, e por meios de pancadas e sinais, os espíritos respondiam as perguntas feitas por aquele grupo, por Kardec, que eu já vou explicar por que o nome Kardec, tendo perguntas e respostas. 18 de abril de 1857, portanto, daqui a 6 dias, comemora-se o primeiro livro de Allan Kardec, o livro dos Espíritos. Acho que é dos Espíritos, né? Se não me engano, é dos Espíritos. Não, dos Espíritos. É dos Espíritos. 18 de abril de 1857. Kardec, numa dessas investigações, os fenômenos foram melhorando a nível intelectual, né? Não havia tanto necessidade já das mesas girarem, né? Ele descobriu que em existências anteriores ele tinha tido o nome de Allan, com 2 L's, né? Kardec. Por isso, vocês ouvem a doutrina kardecista. Kardec, sim, é entendido como codificador da doutrina espírita. O que é isso? Ele organizou o que era fenomenologia, alguns tratavam de bruxaria, né? As coisas da paranormalidade, as coisas do além, para fatos concretos, para fatos de ciência. A doutrina espírita se apoia em 3 pilares: filosofia, religião e ciência. Então, Kardec, ao estudar esses fenômenos, percebeu tranquilamente, se convenceu que há espíritos, que a vida não acaba no túmulo, né? E que há essa comunicação com os espíritos. Quando eu comecei na doutrina espírita, em 1976, naquela oportunidade ainda era muito comum, na sessão de plateia assim, de palestra, haver manifestações, de certa forma, violentas dos espíritos se comunicando. Porque havia muito pouco até então da oportunidade dos espíritos se manifestarem, trazerem a termo suas dores, suas inquietações ou seus agradecimentos, né, suas glórias. Então, como não haviam muitas oportunidades, os espíritos se manifestavam de todas as sortes, né? O que aconteceu exatamente no caso das irmãs Fox. Hoje,
com as oportunidades que a doutrina dá, através de sessões mediúnicas. Sessões, eu fiz uma palestra aqui outro dia, chamada de palestra, né? Conversação, sobre a obsessão e a cura dela, que é a desobsessão. Isso dizimou muito a necessidade de haver comunicações tão fortes, tão grosseiras. Hoje o espírito é atendido em centenas de milhares de casas espíritas espalhadas pelo mundo inteiro, onde o espírito pode escrever a sua mensagem, pode falar com as pessoas, havendo mais evolução. É claro que a sociedade, né, a evolução humana, né, também acompanhou esse passo, né? Nós estamos falando lá de 1800 e alguma coisa, e hoje já estamos com 18 anos depois do ano 2000. Então, a doutrina espírita não tem uma data, né? Ela foi antes de Sócrates. O que se tem de concreto, de organizado, é a codificação a partir de Allan Kardec. Depois ele lançou vários outros livros, né? Temos o Pentateuco kardeciano, são várias obras, as obras escritas pelos espíritos. O Livro dos Espíritos, por exemplo, é um livro de perguntas e respostas. Kardec, nessas sessões, fazia a pergunta, o espírito respondia e ele trazia para o livro que nós temos disponível hoje. Então é importante dizer, eu iniciei, né, colocando que a morte não existe. O desenlace do corpo material para o mundo espiritual, ele é doloroso para quem fica. E isso é natural. Né? Por mais que sejamos preparados, por mais consciência que temos da doutrina espírita, né? Mais certeza de que há um partir e há um até breve, quando nos choca, nos dói, quando perdemos um ente querido, né? Quando perdemos um amigo. E essa dor e esse sentimento, ele é considerado natural. Divaldo Franco nos explicava numa palestra, acho que foi em Camboriú, de que uma semana de pesar, né, de pêsames, né, é necessário para, entre aspas, curtir aquela dor, né, vivenciar aquela dor. É necessário que essa dor seja absorvida pelo parente que ficou. 2 semanas após o desencarne ainda é compreensível, né, que quem ficou ainda chore, ainda sinta muita dor. Porém, passando, diz o Divaldo Franco, passando de 2 semanas, já há que se fazer tratamento, e talvez psicológico, quiçá medicamentoso, né? Que daí já vira um desespero, né? Então, a saudade que fica é natural, né? O lembrar é natural, mas a vida segue, né? As contas vão vir todos os dias, o trabalho continua, o estudo continua, nós vamos precisar nos alimentar, a vida segue. Então a gente precisa compreender. Então, para que quem está começando no Espiritismo por agora, é importante esclarecer isso. A doutrina espírita, ela não apresenta uma ideia, pode crer que é assim. A doutrina espírita apresenta todo esse eixo com provas irrecusáveis. Tem uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, escrito em inglês de trás para frente, que só pode ser lido no espelho. E Chico Xavier, que já nos deixou, tá, quem sou eu, né, meu irmão? Mal, assim, o português simples, né? Então, tem aquele filme, e tem o livro Chico Xavier, onde apresenta-se, já contei aqui, e quem assistiu o filme sabe disso, apresenta aquele quadro vivenciado nesse filme por Cristiane Torlone e Tony Ramos. Eles tinham perdido um filho por arma de fogo e os dois não se acertavam, ela até atenuando um pouco, mas o pai era indignado, alegando que o colega do filho tinha matado o filho com a arma de fogo. Numa comunicação mediúnica, psicográfica, Chico
Estou todo arrepiado, que a história é muito bonita e nos emociona. Chico recebe essa mensagem e entrega a Tony Ramos, que eu não lembro agora o nome do personagem, que era um produtor de um canal de televisão, programa chamado Pinga Fogo, os mais antigos vão lembrar, e ele entrega a psicografia para o pai, ou para a mãe, parece, não lembro agora. E depois o pai, lendo em casa, que era incrédulo, né, se não me engano ateu, começa a ler, identifica a letra do filho, e a história, nomes, apelidos e tudo mais, ele, incrédulo, começa a ir às lágrimas. E numa sessão de julgamento, né, de júri popular, o advogado de defesa do garoto que estava acusado e junto com o pai do menino apresentam ao juiz dizendo que naquela psicografia o jovem falecido confirmava que tratou-se apenas e tão somente apenas de um acidente, que o garoto não tinha culpa nenhuma, que ele estava bem ao lado da avó. Aí vai narrando ali e Tony Ramos, né, o personagem, em lágrimas, né, concorda com aquele e confirma. Ele diz: olha, eu não acredito nisso não, mas é o meu filho que está falando aqui, a letra dele, é o meu filho, né? Isso é irreável. Por isso que a doutrina espírita apresenta esse conhecimento, né, milenar, né, com provas e documentos. Há espíritos, nós somos espíritos. Quem fala aqui não é o corpo. Claro, estou usando o aparelho fonador. Quem fala para vocês agora aqui é um espírito chamado Antônio Noronha, né? Não estou em manifestação. Nós somos o espírito. Quando partirmos, o corpo ficará, se decomporá, né? Vai virar novas vidas e nós vamos entre centenas de encarnações que já tivemos. As manifestações dos espíritos, como eu disse no início, se dão por essas ferramentas mediúnicas. É preciso compreender para se ter a ideia perfeita de que Deus é maravilhoso. Se a vida se interrompesse no túmulo, para que tanto esforço do estudo, né? Daqui a algum tempo nós vamos partir. Para que tanta riqueza, né? Para que? Por que não podemos levar a vida, né, na boa, né, só na praia? Se a vida tem um prazo, quem tem prazo é o corpo. Nosso corpo tem prazo. E nós precisamos cuidar desse corpo que foi nos dado por Deus. Esse corpo é necessário que façamos periodicamente os exames da medicina humana. Deus nos concedeu a medicina. Deus nos concedeu a justiça, né? E eu conversava com a minha colega Ana aqui. Há uma relação muito forte de causa e efeito. É isso que a doutrina espírita apresenta para que a gente entenda se há um prazo de validade do corpo, mas nós voltaremos. Nem sabemos se eu voltarei como homem, né? Tomara que eu volte para Floripa, sou manezinho, né? Se possível, né? Mas a gente não sabe para onde vem, né? Quando vem, né? Pesquisei agora há pouco tempo, teria que se confirmar essa informação, que Joana de Ângeles, né, a mentora de Divaldo Franco, que vai estar aqui no sábado, ela já reencarnou, já está no Brasil, segundo informações, em São Paulo, e já faz aí 5, 6 anos, né? Isso é a sequência evolutiva. Emmanuel, que é o guia espiritual, naquele filme do Chico Xavier, daquela cena hilária, engraçadíssima, que o avião está com turbulência, né, que Chico se apavora, o Emmanuel se apresenta para ele, e Emmanuel era o seu guia espiritual, seu protetor, seu mestre, seu, né, confidente, né, e que intuía Chico, que escrevia os livros, os poemas belíssimos do Emmanuel. Também tem informação que ele já reencarnou.
Se nós temos essa certeza, né, que o Espiritismo nos apresenta, que a vida não acaba no túmulo e que nós voltaremos, isso se remete a uma questão evolutiva. Nós nascemos para a evolução espiritual. Tem como base, nesse capítulo 1 também fala isso, o Espiritismo tem como base a evolução, a existência de Deus e a evolução espiritual da criatura. A nossa vida, neste prazo de validade, ela se remete a ação e reação. Aquilo que eu faço é aquilo que eu vou receber. Igual uma bola de tênis, se eu jogar na parede vai me retornar, né? Assim são as nossas ações. Se eu fizer o bem, o que retornará para mim? Se eu fizer o mal, o que vai voltar para mim? E se eu ficar em cima do muro, né? Tem gente que diz, eu não faço mal, eu não faço bem, mas também não faço mal. Mas não faz, né? Não fazer o bem já é um ato que deve ser questionado, não é verdade? Então, as nossas ações, quando partirmos, tem que ter aquelas piadinhas, né, que diz que quando a gente chega no céu, está São Pedro nos esperando, uma cadeirinha. Se for assim, não é? Mas se for assim, aquele livro Nosso Lar, o filme Nosso Lar, mostra bem essa parte. Se fosse assim, São Pedro vai nos perguntar, o que trazes na mochila? Na mochila das obras que você realizou. Mário Sérgio Cortella, não é espírita, é um filósofo, ele escreveu um livro chamado, se não me engano, Qual é a Tua Obra? Ele fala nesse livro, o que será a nossa passagem na Terra? Quando eu partir, o que Antônio Noronha representou para sua família, para os seus amigos? Qual é a lembrança boa que eu vou deixar? Né? Então, nós estamos com o tempo contado. Nós ainda temos tempo de nos acertarmos com aquele parente que houve um desajustezinho há algum tempo, com aquele vizinho, com a esposa, com o marido. Ainda temos tempo de curar as nossas dores através da nossa reforma moral. Vivemos num país, né, que está passando por uma doença moral muito grave, né, sem discurso diplomático, político, partidário, né? Mas as provas, né, inquestionáveis levaram ao cárcere figuras ilustres, né? Figuras renomadas, figuras adoradas pelo povo. O país passa por essa transformação e esses gestores e esses dirigentes de nação também serão responsabilizados pelas suas ações, né? A justiça do homem, Deus concedeu a justiça do homem, está punindo os contraventores, digamos assim. Mas a justiça de Deus não falhará. E o mais bacana de tudo isso é que Deus não castiga. Deus não castiga. Deus não julga. Deus nos trata todos iguais perante Ele. Quem nos castiga somos nós mesmos. Pelas nossas ações, pelas nossas imperfeições. Estar aqui na frente falando para vocês, não me dá nenhum galardão, nenhum crachá, espírito evoluído, muito pelo contrário. Tenho dezenas de defeitos ainda a curar, né? Lembro bem, sou muito apaixonado pelos dirigentes da casa. Inclusive, a gente mora perto, né? Eu até estava comentando com a minha esposa, eu acho que nem vou fazer mais evangelho lá, né? É só esperar o dia que a Maria e o Ricardo fazem o evangelho lá, né? Abre a minha janela, imagina que vibração vai vir para a minha casa, né? E o Ricardo sempre nos coloca aqui de forma muito carinhosa o atendimento que tem a todos vocês aqui que aqui estão na noite de hoje, os dias. Aqui não se pergunta qual é a sua religião. E a religião é importante, mas não é a religião que salva. Senão eu venho para cá, trago o meu colchão, durmo aqui. Imagina, dormir 24 horas na casa espírita, né? Com a proteção dos espíritos. Mas sem a transformação íntima, moral, política, social, né?
sem o bem que a gente precisa fazer. Então, o Espiritismo, quando Kardec já trouxe na codificação que ele postulou a partir dos anos 1850, todo o eixo dessas obras e todo o eixo trazido por essa codificação, não tenham dúvida, o foco principal é a moral humana. O foco principal é a caridade. Jesus, quando passou na Terra, questionado pelos doutores da lei, perguntou: Jesus, o que resume toda a tua obra e todos os teus profetas? Jesus respondeu: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si. Se a gente cortar as palavras diferentes, vai sobrar apenas amar. O amor. O amor por um cão, o amor pela natureza, respeito pelos animais, né? O carinho que a gente tem que ter para os nossos filhos, o respeito pela sociedade, pelo trânsito, né? Tentar nos moldar, inclusive no trânsito, é um respeito, é uma caridade, né? Dar a vez na passagem de pedestre, né? Dar a vez quando o ônibus ali, o motorista está coitado naquela função, o ônibus lotado, deixa seguir, né? Fazer essa educação não só na nossa casa, mas fora dela. Sócrates dizia, tinha 5 princípios socráticos fantásticos, mas um deles fala: perspectiva do outro, ou seja, se colocar no lugar do outro. E o outro ele diz, métodos e discursos iguais. Ou seja, aquilo que você fala é aquilo que você tem que pregar. Isso é difícil. É muito difícil, né? Às vezes a gente tenta, mas não consegue. E ele ainda adianta, né? No outro princípio que ele cita: o homem justo não age injusto nem com seu próprio inimigo. Então, foi a partir de 1857, com a primeira publicação, é isso que nós temos que dar graças a Allan Kardec, o senhor Allan Kardec, que foi graças a ele que o Espiritismo tomou mais corpo, de forma mais organizada. Naquela época, o Espiritismo era combatido como bruxaria. Tinham pessoas que iam presas. O livro de Aristóteles, a Poética, narrado no filme O Nome da Rosa, né? Belíssimo filme. Ali, a igreja no Vaticano, não estou questionando aqui, nem condenando, isso é um fato da realidade, muitas obras filosóficas que apresentavam os questionamentos sobre Deus, né? Sobre a imortalidade da alma e etc., foram queimados naquela oportunidade. Então foi através de Kardec que se trouxe, né, essa coisa mais organizada, evoluindo para nos dar um conforto de que a vida não se encerra no túmulo. E nós voltaremos. E nós já vivemos aqui outras oportunidades. Que o nosso esposo não está ali por acaso. Não foi uma escolha do acaso. A nossa esposa não foi uma escolha do acaso. Do romantismo, da noite bela, né, da flor e aquela coisa toda, do tirar para dançar e etc. Não foi por acaso. Os nossos filhos não estão ali por acaso. Nós não estamos naquela rua, naquela vizinhança por acaso. Nós não estamos, eu moro aqui graças a Deus agora, morava no centro, já estou aqui há 7 anos, já morei 11 anos uma vez. Eu não moro aqui por acaso nos ingleses, né? Tudo tem uma razão de ser. Claro que a gente não pode levar no exagero. Eu tinha um colega no HU, eu trabalhei na área administrativa lá, depois na universidade, que eu dei uma topada na porta e ele disse isso aí, que ele era muito radical. Outras vidas você chutou alguém. Eu falei, não é assim, né? Eu dei a topada porque eu não olhei o degrau, né? Então, não se pode levar, estou com isso aqui porque eu já machuquei alguém. Não é tão assim. Agora, aquele eixo da nossa vida não é por acaso. As nossas dificuldades financeiras podem ser um desleixo nosso, mas a pergunta, encerrando, eu queria ler uma belíssima prece para vocês antes de encerrar. Por que uns nascem cegos
e outros com a visão perfeita? Por que uns nascem ricos, afortunados, e outros na miséria? Por que uns nascem e alguns dias depois desencarnam? E as crianças, filhos de índios, lá morando perto de sarjetas de esgoto, saudáveis? Existe uma causa-causa. Existe uma justificativa anterior. Se vocês me permitem, eu já sei que está chegando o meu horário, depois deixa eu mandar a aguinha, eu tenho que parar mesmo, né? Que eu tenho uma prece aqui que eu já li aqui uma vez, é psicografada pelo nosso irmão Divaldo Franco, o espírito Francisco Spinelli. E essa prece é muito bonita e eu gostaria de compartilhar para vocês. Vou ler, eu até sei ela de cor, mas para não trair o texto. Diz o seguinte, é uma prece que a gente encerraria essa nossa parte aqui. Senhor Jesus, uma sementeira tão grande, uma tão escassa colheita de luz. A gleba fértil, mas a plantação danificada. O solo ubérrimo e o fervor fenecendo. O verdor fenecendo. 2000 anos de cristianismo e tão pouca manifestação de bênçãos. Até quando, Senhor Jesus, te requereremos ajuda? Por quanto tempo te suplicaremos socorro, rogando a tua misericórdia? Convidaste-nos, Senhor, para o aprisco da fraternidade. Chamaste-nos para o dever da solidariedade humana. Penosamente detemo-nos a resto do chão, negando-nos a ascender na direção dos rumos felizes. Apiada-te de nós, amigo divino de todas as horas, e enriquece os vazios depósitos do nosso espírito com as messes fecundas da tua paz. Nós não somos outros, Senhor, senão aqueles atormentados que volvemos ao teu coração magnânimo a rogar. Ainda repetimos a experiência sem êxito, de pedir sem doar, de rogar sem oferecer, de suplicar sem ajudar. Apiada-te de nós e favorece-nos com os tesouros apreciáveis das tuas mercês, para que te possamos honrar os discípulos de enobrecimento e de amor, que são os nossos queridos irmãos espirituais. Neste momento de comunhão que aqui estamos, em que confraternizamos, encarnados e desencarnados, em atitude irreverente, nós te pedimos, amigo divino, que nos abençoes, que mitigues a nossa sede de paz, que socorras as nossas necessidades, que amenizes as nossas aflições. Despede-nos em paz, neste breve momento, Senhor, concedendo-nos a fortuna da harmonia íntima. Nesta hora de tanta tecnologia e de tanta amargura, de tanto poder e de quanta mesquinhez. No excesso de glórias e no cume de misérias, sê tu a força que nos comande. Seja tua a presença que nos harmonize. Permaneça em nós, amigo de todos, a tua paz, a tua bênção e a tua caridade. É a prece de Francisco Spinelli. Eu sei que vocês têm o costume de aplaudir, então hoje os aplausos vão para a equipe de médiuns da casa, que nos recebe com carinho e que nos trata com tanta benevolência, e que daqui saímos, né, tão regozijados, tão melhores. Muito obrigado. A palavra para eles.